tava passando uma rua de paralelepípedo. Aí eu passei assim, aí um carro de trás passou como se tivesse quebrado um plástico. Aí eu olhei pelo espelho, eu vi um pedaço de plástico assim no chão, o carro passando por cima. Eu ainda pensei na hora, né? Eu falei, não, tomara que não seja nada do meu carro, né? Fala, meus amigos, beleza? Como é que tá? Tudo tranquilo por aí? Nós estamos aqui mais uma vez na estrada e dessa vez viajando de Tempra. Eu tinha uma viagem a trabalho para fazer hoje e aí fazia um tempo que não usava esse carro aqui, que eu peguei ele ontem, inclusive, né? Eu peguei ele ontem, que ele tava, na verdade, desde aquela última viagem que nós filmamos, voltando lá de Águas de Lindóia com o carro. Nós passamos por Amparo, passamos lá, inclusive, né? Descobrimos lá o endereço do primeiro dono, que esse carro foi tirado zero na época, naquela cidade. Voltando com ele na estrada, depois de passar lá em Amparo, lá tem muitas ruas de paralelepípedo, né? E teve um momento que eu passei lá, esse momento assim, foi uma hora que não estava filmando. Ou filmou e a gente não colocou no vídeo, enfim. Eu lembro que eu estava passando uma rua de paralelepípedo. Aí eu passei assim, aí um carro de trás passou como se tivesse quebrado um plástico. Aí eu olhei pelo espelho, eu vi um pedaço de plástico assim no chão, o carro passando por cima. Eu ainda pensei na hora, né? Eu falei, não, tomara que não seja nada do meu carro, né? Eu imaginei que não, né? Que não fosse nada, enfim, tocamos a viagem. Eu sei que eu rodei mais uns quase 200 km, parei num posto depois desse fato, né? E aí, pra minha surpresa, o que tinha acontecido? A grade do carro, a grade frontal do carro, ela tinha caído. E aí o carro de trás passou por cima e quebrou. Só que na hora eu nem me atentei que fosse isso, né? Mas por que a grade caiu? Eu fiz uma manutenção em São Paulo no radiador. Precisei trocar o radiador desse carro aqui. Foi feito um serviço, né, que não gostei muito. Quer dizer, não gostei nada, essa é a verdade. E eu acho que para fazer esse serviço aí, eles quebraram uma das travinhas da grade. E eu me atentei um tempo depois que ela tava meio pensa, assim. Quando eu fui ver, tava estourado, né? E eu queria tentar arrumar, pois se tratava da grade original do carro, pintura original, né? Mas não deu tempo. Infelizmente aconteceu este incidente. E aí eu voltei com o carro sem a grade. Eu falei, putz, sem grade fica muito feio, né? Não dá nem pra usar. Acabei encostando o carro. Tentei aí achar uma original pra comprar, né? Pra substituir. Mas um pouco difícil essa busca. E aí, com as tarefas do dia a dia, um monte de coisa acontecendo, eu acabei comprando uma peça paralela mesmo. E aí eu aproveitei e mandei fazer, pintar a grade. Aí tinha um ralado no para-choque, no retrovisor aqui, na capa do retrovisor. Aproveitei e já mandei fazer tudo, mandei fazer um polimento, né? O carro ficou parado daquela época, né? Que foi em junho até ontem, dia 4 de setembro. Praticamente 2 meses e meio, né? Quase 3, sem usar o carro. E aí eu peguei o carro ontem, esse carro ontem na oficina. Fui com ele pra casa, parei na frente, né? Das vagas lá de casa. E hoje eu tinha uma viagem a trabalho, né? Trabalhei de manhã, home office, depois ia sair de viagem. E me deu uma preguiça de trocar de carro, que até então a ideia não era ir com um Tempra não, né? Uma preguiça com um pouco de saudades de dirigir o carro. Eu falei, quer saber? Eu vou pegar a estrada e vou com o Tempra mesmo. E estamos aqui na estrada, já rodamos aqui uns 200 e poucos quilômetros. E ainda falta uns 60 quilômetros para chegar. E agora, né, já o outono já indo para aquela fase mais quente. Estamos aqui na viagem com o ar-condicionado ligado o tempo todo, né? O ar-condicionado gelando muito bem. E o carro, né, viajando bem tranquilo. Já viajei bastante com esse carro aqui. Esse carro aqui, desde quando foi comprado, nós já rodamos quase 20 mil
gosta, né? Tá bem revisado, tudo em dia. Nunca tive problema com ele. E sim, né? Fizemos uma série de revisões nele, mas já rodamos aí 25 mil quilômetros. Ele rodou agora, infelizmente não foi na minha mão tinha passado 30 quilômetros, mas ele virou, né, 200 mil km. Só que assim, né, 200 mil km é muita quilometragem e tal, assim, depende. Pode até ser muita quilometragem, mas se o carro é todo revisado, às vezes é melhor um com 200 mil km todo revisado, tudo em dia, do que você pegar um com 120, 80, 90 e tudo pra fazer, né? Dependendo, né, do que você quer, né? É óbvio que o mercado, ele valoriza carros com baixa quilometragem, né? Mas tem toda essa questão, né? Se for para usar, às vezes um carro de baixa quilometragem tem que fazer uma revisão, né, completa. Tudo bem, né? Nada que não foi feito aqui nesse carro, né? Aqui a gente já trocou os 4 amortecedores, fizemos a suspensão, batente, as correias, que inclui correia de acessório, correia dentada, todos os filtros, freio, disco, pastilha, alternador, motor de arranque. Tô aqui lembrando toda a parte de arrefecimento, válvula termostática, mangueira, radiador, feito limpeza no sistema. Nossa, é tanta coisa que, enfim, né? Ia aparecendo alguma coisa, vamos fazer. Por que tem que fazer? Porque eu gosto de pegar a estrada. Eu gosto de pegar a estrada com os carros e eu gosto de usar esses carros na estrada. E aí, às vezes eu viajo sozinho, às vezes viajo com meus filhos. Precisa tá tudo revisado para não ter problema. Às vezes viajo com a minha esposa, né? Então faz toda a diferença, né? Você ter um carro desse revisado, porque ele vai te levar para, né, qualquer lugar. E é engraçado. Todo lugar que eu vou contempla, né? Para imposto e tal. Esse carro que ele chama mais atenção do que quando eu tô com os Monzas. Isso daí é uma questão curiosa. É uma questão curiosa, porque eu acho até que os Monzas estão uma nota um pouquinho acima do que esse carro aqui. São parecidos, mas eu daria uma nota um pouquinho acima naqueles dois Monzas, né? Tanto no Tubarão 94 cinza quanto o SL 87 marrom topázio. Tendo essa situação, né? Mesmo assim, quando eu tô com esse carro ele chama muito mais atenção. E todo mundo vem perguntar, né? Vem falar sobre o carro, contar uma história que já teve que tinha um igual, que era um da mesma cor, ou que vendeu e se arrependeu, ou que tá procurando um carro desse. São tantas as histórias, né? Mas isso só mostra, né, como a importância, né, do Tempra também na vida dos brasileiros, porque é um carro que marcou, né? Dá para perceber por esses fatos que é um carro que marcou também uma geração, né? Porque o Tempra ele foi muito queimado logo depois, né? Teve uma questão aí de uma falta de mão de obra qualificada que queimou esse carro aqui. E acho que de uma forma até injusta, porque é um excelente carro. E comparando na época, né, com seus irmãos ali, Santana, Versailles, né, seus irmãos não, seus concorrentes, Santana, Versailles, Monza propriamente, né, pra mim o Tempra tava, quando ele foi lançado, ele entrou no nível acima. Ele tava acima da concorrência, né, que existia na época. Não que os outros carros sejam ruins, até porque nós temos Santana, Monza, só não tem o Versailles, né? Mas é igual o Santana. E todos os carros são bons, são confortáveis de dirigir. Mas se você dirigir um e dirigir outro, vai perceber que esse carro aqui é uma outra pegada, né? É uma pegada até lembra mais os carros mais modernos, muito confortável de dirigir, bom de dirigir, né? É lógico, eu tô comparando com carros aí de 30 anos atrás, né? Não dá pra comparar com o mercado de carros novos, né? Vai ter coisa aí bem mais, às vezes, confortável, que anda, ou dirigibilidade melhor, mas a comparação ela tem que ser, né, feita banana com banana, né? Ou seja, comparar esse carro com o concorrente da época. E comparando com o concorrente da época, esse carro era superior. E era o sonho de muita gente, né? Quando lançou essa traseira que o carro tem, traseira um pouco levantada, né? Que era
design assim, de um sedã mais parrudo, sabe? Me agrada muito, até hoje, né? Meu pai comprou um carro desse com muito esforço na época, seminovo, usado, com 2 anos de uso, né? Era um Tempra igualzinho a esse, e também em 95. Ele comprou em 97. E eu lembro que eu tirei a carta de motorista em 96. E era um carro que eu usava e marcou bastante, né? Na época que eu usava esse carro. Gostava muito do Tempra, chamava bastante atenção. Bom, era um excelente carro. E aqui, né, voltando a dirigir ele aqui 30 anos depois, né, ou um pouco menos, 28 anos talvez, bate uma nostalgia grande da época, né? Esse volante, painel. Eu lembro que aquele tempo que a gente também tinha toca-fitas, ouvia minhas fitinhas que teve até hoje. Então assim, isso daqui é uma nostalgia pura, né? Nostalgia pura. Só quem gosta, né, talvez vai entender aí o que eu tô dizendo.